O que é que mudou até agora com a AI na programação? O que é que mudou no dia a dia do programador? O que eu quero falar aqui é um pouco da minha experiência. O que é que eu tenho usado no meu dia a dia? Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Teixeira. Tenho mais de 15 anos de experiência com programação, 10 deles aqui na Irlanda. E hoje em dia eu sou um staff engineer e o meu eu trabalho no dia a dia com Java, Spring, com o banco de dados MySQL, trabalho com Kubernetes, Docker. Basicamente eu tenho algumas aplicações, eu tenho alguns microserviços no back-end e eu desenvolvo no meu dia a dia. E o que eu gostaria de compartilhar aqui é como eu estou usando a AI para ser mais produtivo, para melhorar o meu trabalho. A maioria do tempo eu estou usando código para resolver os meus problemas. Então eu vou lá no meu Java, no meu Spring, crio uma classe, vou no meu Kubernetes, crio um novo deployment para um novo pod, crio um novo jeito de escalar minha aplicação e tudo isso através de código. Então como é que no dia a dia a AI está me ajudando? Basicamente eu uso de duas formas. Então fica até o final para ver se você usa da mesma forma, se você tem algum outro insight. Eu quero mostrar como funciona o meu flow. Eu vou no Google, que eu estou mostrando, eu fiz uma pesquisa como fazer um request post com Spring Webflux. Então achei a primeira linha da documentação do Spring, vou procurar referência. Talvez eu não nesse caso eu não achei nada. Aí eu vou e passo para o segundo link, um artigo do Medium. Também não me serviu de nada. Aí no terceiro link eu já consegui achar como é que usa. Comparando, eu vou mostrar aqui. De primeiro o ChatGPT já me mostrou como é que usa, já me deu código, já me deu o que é que eu preciso informar no Maven. Então às vezes, dependendo, tipo assim, eu não perco muito tempo. Se eu não conseguir achar a documentação, os primeiros links, já vou pro ChatGPT ou o GitHub Copilot. Eu vou perguntando, vou tirando dúvida, vou pesquisando alguma coisa. Umas coisas que eu vou direto a AI, por exemplo, se eu vou criar uma expressão regular, ou se tem alguma dúvida que eu vejo que eu não consigo encontrar na documentação. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o que eu faço aqui. Eu peguei um arquivo de log, porque esse log aqui foi um access log. Então o que eu queria era pegar e fazer calls, chamadas para esse access log para replicar ele. Então eu tenho minha aplicação que roda no localhost. Eu queria que repetir essas calls. Então eu peguei esse arquivo de access log e eu queria extrair todas as calls no formato desejado. O que eu falei? Extraia todos os paths que começam com external ou internal e crie um script para chamar um script Python para chamar ele usando curl. Então foi isso que ele fez. Ele gerou aqui um script Python para mim. A entrada seria o arquivo e depois ele só ele dá um print dos comandos curl. Mas eu falei, não, eu quero que você a saída seja um outro arquivo, porque aí eu poderia executar isso. Não, minto. Primeiro eu falei que o script deveria receber um arquivo como argumento. Aí ele mudou o código. E depois eu falei, salve os comandos curl em outro arquivo, que estava somente imprimindo no console. Eu falei, não, quero que você leia o console e gere outro arquivo com essas chamadas, porque aí o que eu posso fazer é criar um executável desse outro arquivo e só mudar, vamos supor, o que eu fiz no final, aqui ele gerou exemplo.com, eu mudei para localhost 8080, que é onde meu servidor local estava rodando, e gerei todos os comandos que começavam com internal external, que é as chamadas da API que eu queria replicar. Então criei um SH e só executei isso depois no meu localhost. Então eu repliquei todas as chamadas desse access log. É isso que eu queria com esse arquivo. Então aqui é um exemplo no dia a dia se eu quero fazer alguma automação rápida. Então, geralmente eu peço para ele fazer em Python. Então isso, vamos para outra parte. Certo, então outra integração que eu uso muito agora
nos últimos tempos é o Copilot dentro do IntelliJ. Eu quero mostrar aqui, então, como eu uso o Copilot. Eu desabilito o autocomplete, que eu acho que ele fica muito lento. Eu prefiro eu mesmo digitar o que ele sugere, ou ele ficar analisando trava a minha ideia. Então eu preferi eu mesmo digitar e pedir para ele gerar as coisas. Se eu tiver que gerar um teste unitário, então pedir alguma coisa, eu vou lá e abro o chat. Segundo, eu vou mostrar aqui, é um caso que aconteceu quando eu estava tentando resolver um problema nos meus pods do Kubernetes. Eu estava migrando para usar o KEDA em vez do HPA, do Horizontal Pod Autoscaler do Kubernetes, para poder usar umas métricas customizadas. Só que toda vez que eu fazia o deploy, em vez de ele respeitar um mínimo número de réplicas, ele descia para 0, ia para o mínimo número de réplicas e depois começava a fazer o scale up, scale down. Então, eu não consegui, eu tive muita dificuldade de achar na documentação como é que eu fazia esse deploy mantendo pelo menos o mínimo número de réplicas. Eu vim do GPT, perguntei para ele como fazer o troubleshoot, então eu fui perguntando, ele me respondeu usando o HPA, eu falei, não, eu tô usando o KEDA. Aí me deu outras coisas, sendo que eu fui aprendendo mais e no fim eu descobri em um outro link, nesse caso ele me deu uma direção como fazer troubleshoot, mas não consegui a resposta aqui. E esse é o tipo de coisa, quando eu não consigo achar na documentação, eu vou e pergunto para ver se ele me dá uma ideia. Outra coisa nova que eu descobri há pouco tempo, acho que eles integraram há pouco tempo também, é o Copilot direto no GitHub, do site do GitHub. É um íconezinho que fica embaixo aqui, na parte inferior direita, e é muito interessante. Ele vai abrir um chat e você pode fazer perguntas sobre o repositório. Esse exemplo aqui é um repositório público da empresa que eu trabalho. E eu peguei aqui o README e comecei a fazer perguntas que eu acreditava que ele ia conseguir responder. Então eu comecei fazendo perguntas que estavam bem na cara no README e ele foi muito bem. E lá pro final eu fiz algumas perguntas que não estavam no README. Então eu perguntei onde é que eu poderia setar o username do browser stack. Aí teve uma hora que ele deu uma travada aqui, eu perguntei de novo. Aí ele meio que deu umas respostas meio genéricas, pegando um pouco do que estava no README também. Então eu acho que isso aqui ainda está em beta. Eu já usei também não posso mostrar aqui porque é um código fechado, para fazer, por exemplo, você quer ter um pull request, você quer entender mais sobre aquele pull request, você pode pedir para ele para resumir. Até quando você está criando o seu pull request, você pode pedir para ele para resumir, e você pode adicionar aquilo na descrição do seu pull request. É bem interessante para isso. Então é isso. Nesse vídeo eu quis mostrar como é meu dia a dia com o uso de AI. Recentemente até eu fiz um artigo no Medium, porque a última vez que eu estava criando recentemente também eu estava criando um bot usando Python para o Slack, e o Copilot também me ajudou, e eu fiz um artigo no Medium sobre isso. É isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Espero que tenha sido interessante. Se gostou, dá um like, comenta se tem outra forma que você está usando hoje em dia. E então é isso. Até uma próxima. Valeu!